Olá, eu sou Patrícia Figueiredo Vale, eu sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e mestre em ciências pela USP de São Paulo. Bom, como que a gente deve lidar com as nossas emoções desconfortáveis? Será que a gente deve bloquear essas emoções? Será que a gente deve extravasar? Será que a gente deve, por exemplo, fugir da situação, sair da situação quando a gente está com medo ou ansiedade, por exemplo? Bom, boa parte do poder que as nossas emoções têm sobre nós e que interfere na forma como a gente reage a essas emoções, essas questões elas estão ligadas muitas vezes a algumas crenças erradas que a gente tem sobre as nossas emoções, alguns mitos, né? E esses mitos emocionais, na verdade, eles muitas vezes potencializam o nosso sofrimento e a nossa dor quando a gente está sentindo uma emoção desconfortável. Felizmente, a neurociência tem desbancado com pesquisas muitos desses mitos emocionais. Na verdade, muita gente tem crenças completamente erradas sobre como que ocorre o processamento emocional. A maioria das pessoas não sabe, não tem ideia de como reagir quando sente uma emoção muito desconfortável. E isso causa muito sofrimento, né? E também algumas dificuldades na resolução dos problemas. As pessoas começam a ter problemas para resolver, por exemplo, situações em todas as suas áreas de vida, na sua área afetiva, na sua área social, na sua área profissional, né? Então, para te ajudar a identificar esses mitos, eu vou falar hoje de 7 desses mitos. E o meu objetivo é que você consiga ter uma melhor qualidade de vida e conseguir responder melhor essas emoções e administrar melhor o desconforto que você sente quando você tem essas emoções. Então, o mito número 1: demonstrar a emoção é sinal de fraqueza. Sabe aquela coisa, a pessoa que é boa mesmo nem parece que está desconfortável? Isso não é verdade, gente, isso é um mito. Bom, em primeiro lugar, quando a gente consegue comunicar para outra pessoa, comunicar para o outro um desconforto que a gente está sentindo, na verdade o que acontece muitas vezes é que isso ativa a empatia no outro. O outro, ele fica propenso a colaborar com a gente. Isso pode, por exemplo, estreitar elos entre as pessoas. Porque na verdade, o que acontece? A gente gosta de ver pessoas fortes, né? A gente gosta de heróis, mas a gente gosta às vezes de ver que aquele herói, uma vez ou outra, né, dependendo da luta, ele sangra, né? E ele mostra pra gente como que pode superar aquilo, como que ele supera aquela situação. É irrealista a gente ter como expectativa que os nossos heróis sejam todos intocáveis e perfeitos e que não sangrem. Isso não quer dizer que a gente vá sair por aí comunicando o nosso desconforto, a nossa emoção para todo mundo, né? A gente pode selecionar para quem comunicar e a forma também de falar. O fato é que muitos acreditam, por exemplo, que devem se manter completamente calmos na ausência total de desconforto em qualquer situação, né? Vamos pegar, por exemplo, a situação de alguém ter que falar em público. Muitas vezes, quando a pessoa teme muito esse tipo de situação, a expectativa dela é o quê? Não posso ter ansiedade de forma alguma. Ninguém pode desconfiar que eu estou ansioso, né? Eu devo, por exemplo, disfarçar completamente a minha ansiedade das pessoas. E isso é irrealista. A gente não tem esse poder de suprimir as emoções. Quanto mais eu tento suprimir e bloquear uma emoção, mais intensa ela vai ficando e mais frustrado a gente vai ficando, né? Porque o pensamento é que a gente tem que fazer algo que não está conseguindo fazer. E muitas vezes a gente acaba ficando hiper atento, né, a qualquer postura, qualquer comentário de quem tá vendo a gente, né? E isso ativa ainda mais a nossa ansiedade, de forma que a gente começa a temer a própria ansiedade. Muitas vezes a gente começa a temer mais a ansiedade e o desconforto do que a própria situação em si. Então essa crença que você precisa se livrar da sua ansiedade, porque senão você vai ser visto como fraco, isso é um fardo muito grande, muito maior do que o próprio desconforto da emoção. Todos nós nos sentimos ansiosos em alguns momentos e todo mundo, a maioria da população, a maior parte das pessoas consegue entender isso muito bem. Então, veja, não é possível que a gente consiga anular completamente uma emoção. Esforços para tentar bloquear ou suprimir as emoções pode fazer com que elas se tornem ainda mais fortes e a gente se sinta
ainda pior, pensando que tem que bloqueá-las ou disfarçá-las sem conseguir. Além disso, demonstrar ansiedade não é vergonhoso. Então, assim, ao invés de encarar a ansiedade como um inimigo com quem a gente tem que lutar e despender esforços para afastar, para tirar de perto da gente, o que é válido fazer? É válido muitas vezes, por exemplo, eu tentar encarar a minha ansiedade como um amigo que às vezes é meio folgado ou um pouco tagarela. Sabe aquele amigo que às vezes quando ele tá perto de você, às vezes ele é até desagradável, né? Às vezes ele até te incomoda um pouco, mas na verdade ele não te faz mal, ele não te prejudica de fato. Ele tá ali, mas o pior que ele pode fazer é te incomodar. E ele é ele, você é você. Essa pode ser uma relação mais construtiva que a gente pode ter com a ansiedade. Então não se trata de tentar eliminar completamente a ansiedade, e sim de fazer as pazes com ela. Quando a gente faz esse movimento, a nossa ansiedade se torna menos assustadora e menos poderosa pra gente, né? E o que acontece? A gente só supera alguma emoção e minimiza o desconforto dela a partir do momento em que a gente começa a enfrentar essa emoção. Por exemplo, você só supera a ansiedade e se mantém, né, menos ansioso quando você começa a se aproximar das coisas que você teme, né? Então, uma dica que vale, por exemplo, para a ansiedade é faça coisas que você costuma evitar quando está ansioso. Por exemplo, vamos pegar essa situação, né? Eu tô gravando um vídeo, tem uma porção, tem várias coisas, né? Tem um conteúdo grande que eu quero expor para vocês aqui. Então, de repente, eu posso pensar, será que vai dar tempo de eu falar tudo que eu quero falar? Será que eu vou conseguir falar numa linguagem que seja compreensível a todos? Então, o fato de eu não ter controle a todas essas variáveis pode sim me deixar um pouco mais ansiosa. E o que acontece? Eu venho e mesmo com esse nível de ansiedade, eu enfrento a situação, né, e me exponho a isso, ao invés de me afastar disso, por exemplo, por acreditar que eu não deveria estar minimamente ansiosa aqui falando com vocês. O fato é que, gente, não são as emoções que nos dizem se alguém é forte ou fraco, e sim a forma como a pessoa reage a essas emoções, as ações que elas têm, mesmo quando estão diante de emoções desconfortáveis, dizem muito mais a respeito delas do que o fato de apenas sentir as emoções, tá? Então, o que nos diz se alguém é forte ou fraco é mais o que ela faz, as ações da pessoa com essas emoções, do que senti-las propriamente dito. Mito número 2. Existem emoções boas e emoções ruins e desagradáveis. Esse é um mito muito frequente, né, que eu costumo ouvir com muita frequência, né? Por exemplo, eu sinto alegria e isso é bom. Eu sinto tristeza ou raiva ou medo e isso é ruim. Gente, todos nós nascemos com a capacidade de sentir várias emoções. E eu disse capacidade e não defeito. E a gente consegue sentir, a gente tem a capacidade de sentir várias emoções, né? Alegria, tristeza, raiva, repulsa, interesse, culpa, vergonha e assim por diante. E o fato é que todas as emoções que a gente sente, elas têm uma função. Todas as emoções têm um valor na nossa vida, né? Elas têm uma função, um propósito. Então, sentir uma emoção não é sinal de ruína. E julgamentos sobre uma emoção, né, tal emoção é boa, tal emoção é ruim, na verdade pode gerar ainda mais desconforto e mais dor do que eu poderia sentir naquele momento. Por exemplo, vamos supor a seguinte situação: se eu estou ansioso e julgo a minha ansiedade como fraqueza, provavelmente eu vou me sentir triste. Se eu julgar a minha fraqueza como inadequada, provavelmente eu vou sentir raiva. No final da situação, eu vou estar sentindo ansiedade, tristeza e raiva, ao passo que se eu não tivesse julgado a ansiedade, eu estaria me sentindo apenas ansioso. Então, e vejam, não julgar a emoção não significa que você precisa enxergar essas emoções e ver essas emoções de uma forma positiva, não é isso. Eu não preciso ficar feliz porque eu tô triste, né? Não é esse o raciocínio, tá? E o primeiro passo
para a gente não ter uma postura de julgamento das nossas emoções é a gente ser capaz de perceber a nossa própria tendência a fazer esse julgamento. Assim como a gente conseguir perceber que tipo de emoção que eu costumo julgar mais. E como que eu percebo, né, essa minha tendência ao julgamento de uma emoção? Percebendo, quando eu sentir uma alteração no meu corpo, né, um desconforto emocional, eu posso tentar identificar que emoção é essa, a partir do que eu estou pensando a respeito de uma situação, e buscar nomear essa emoção. Depois que eu fiz isso, eu posso tentar perceber o que eu estou falando para mim mesmo por estar sentindo essa emoção. Qual que é a interpretação que eu estou dando para essa emoção? Então essa é uma boa forma de a gente conseguir perceber a tendência em julgar algumas emoções. Mito número 3. As emoções podem acontecer do nada, sem nenhuma razão. Isso também não é verdade. O processo da emoção, ele envolve uma sequência de eventos. Essa sequência de eventos, ela tem início quando eu avalio, quando eu tenho uma interpretação ou um pensamento em uma situação. Então, a partir dessa avaliação que eu tenho diante de uma situação, essa avaliação é o que vai determinar qual a emoção que eu vou sentir e também qual a intensidade. Interpretações mais extremas costumam levar a emoções mais intensas, tá? Então, o que acontece? E aí, depois que eu fiz essa avaliação da situação, o meu corpo começa a mudar, começa a acontecer mudanças no meu cérebro, no meu corpo, que vão me gerar impulsos para fazer algo. Por exemplo, se a situação está em um lugar fechado, né? Imagine que vocês estejam em um lugar fechado. Se essa situação é avaliada como perigosa, né? Se pensamentos do tipo, eu não vou conseguir sair daqui, né? Se algo de ruim acontecer, enfim, se tiver um incêndio, né? Esses pensamentos de ameaça, eles vão gerar no meu corpo mudanças, né? Um aumento na minha frequência dos batimentos cardíacos, do ritmo respiratório, uma maior tensão muscular, né? O fluxo sanguíneo indo para menor fluxo sanguíneo para as extremidades, então eu fico com as mãos geladas, por exemplo. Então, isso porque no medo, um impulso comum é fugir. E o nosso corpo prepara a gente para isso. Então, por isso que a gente tem todas essas sensações e que sentir medo realmente é desconfortável. Mito número 4. Minha emoção sempre me faz agir por impulso. Por exemplo, quando eu estou triste, eu não consigo falar com ninguém. Se eu tô com raiva, eu sempre agrido, né? Se eu tô ansiosa, eu sempre recuso convites e propostas, por exemplo, né? Vejam, gente, uma coisa é o impulso que a emoção te gera, o impulso da emoção. O que é a emoção? A tendência da emoção para que você faça algo. E a outra coisa é a ação, né, propriamente dita, né? Esses impulsos, eles podem ser modulados. Vivenciar uma emoção e ter um impulso para uma ação não necessariamente me leva a essa ação. Por exemplo, é possível ter um impulso de atacar alguém verbalmente, né, gritar, xingar e ainda assim ficar calado, né? É possível ter um impulso de fugir de uma situação que me gera medo, por exemplo, e ainda assim enfrentar. O simples fato de eu estar ciente, né, da tendência desse impulso diminui a probabilidade de eu tomar uma atitude impulsiva. Por exemplo, somente eu tendo a consciência de que eu estou ansiosa e que na minha ansiedade, quando eu estou ansiosa, uma tendência, né, é que eu haja, o impulso dessa ansiedade é que eu fuja, que eu me esquive, por exemplo, somente tendo consciência disso é que eu posso optar por lutar ou fugir ou ficar. Quando a gente não tem contato com as nossas emoções, o que acontece? Muitas vezes a gente só toma consciência delas quando a gente já fez algo, né? Então, quando eu já me esquivei de uma situação, quando eu já recusei um convite, quando eu já agredi alguém, né? Então, resumindo, as nossas emoções por si só, elas não fazem nada.
elas são apenas sentimentos, né? Elas não são atos. Esses impulsos, eles podem ser modulados ou inibidos, principalmente quando uma emoção não é baseada em fatos, ou seja, realmente não há uma razão para que eu tenha medo, não há um perigo, ou quando agir sobre o impulso dessa emoção não é efetivo. Por exemplo, eu ter medo de não ser contratado em um emprego e por isso deixar de entregar um currículo. Isso não seria efetivo. Mito número 5. Algumas emoções são inúteis e atrapalham. Isso é um mito e só faz a gente sofrer mais. Não dar valor a uma emoção faz com que a gente muitas vezes se prejudique, porque as emoções elas são uma espécie de alarme, uma espécie de sensor que nos sinaliza algo. Então, como eu já falei, o medo ele pode nos impulsionar para comportamentos de proteção, a raiva para comportamentos de defesa, né? A tristeza para reflexão e mudança, né? Então, a tristeza, por exemplo, ela nos mostra quando algo ou alguém importante para nós foi, por exemplo, afastado, né, ou perdido. Enfim, as nossas emoções, elas nos ajudam a ter uma ideia daquilo que é importante pra gente. Então, da próxima vez que você vivenciar uma emoção desconfortável e forte e começar a perceber que está julgando essa emoção como inútil, tente perceber qual que é o valor daquela emoção na tua vida, qual que é a importância dela na tua vida, ok? Mito número 6. Preciso fazer algo para as minhas emoções irem embora. Então, algumas pessoas acreditam, por exemplo, que as emoções duram indefinidamente, que elas são intermináveis. Por exemplo, quem aqui nunca evitou falar de um assunto que gera, né, desconfortável por ter um outro compromisso mais tarde? Então, imagine, por exemplo, que você brigou com o seu marido ou com a sua esposa e esteja triste e um amigo pergunte o que você está sentindo. Possivelmente, muitas pessoas irão fazer o quê? Não vou nem falar sobre isso agora, porque eu tenho que fazer uma prova importante daqui 2 horas, 3 horas, 4 horas. Como se as emoções, a tristeza, fossem capazes de durar horas. Quem nunca aqui, por exemplo, viu em filmes ou até mesmo outros profissionais falando, né, que você tem que extravasar as emoções? Se você estiver sentindo raiva, por exemplo, grite, xingue, soque travesseiros, bata em travesseiros, jogue coisas no chão. Quem aqui nunca ouviu falar isso? E isso, gente, não é verdade. Na verdade, muitas vezes quando a gente fica tendo esse tipo de comportamento, a tendência é que a nossa raiva fique ainda mais sofrida. Por quê? Porque o nosso corpo mantém, por exemplo, a gente preparado para defender, para atacar, né? O nosso sistema de luta, ele é ativado. Então, aquela raiva, ela é sentida de uma forma ainda muito mais intensa. Além disso, as emoções, elas costumam amar a si próprias, elas costumam se auto-perpetuar. O que isso quer dizer? Se eu tô ali, né, socando um travesseiro, xingando, né, aquele estado meu, de repente pode me ativar outras lembranças, e aí eu começo a lembrar de outras situações em que eu fiquei irritado, e aí eu vou começando a sentir, por exemplo, uma raiva em cadeia. E aí muitas pessoas podem me falar, Patrícia, mas isso não é verdade. Uma vez eu fiquei muito bravo e aí eu bati em saco de pancada, gritei e a minha raiva só foi embora porque eu fiz isso. Isso não é verdade. O fato, gente, é que as nossas emoções, todas elas são limitadas no tempo, né? Elas chegam até a gente como ondas. Então, elas vão subindo, atingem um pico e descem. Isso quer dizer que mesmo que você não tivesse feito nada disso que você fez quando você estava com raiva, a tua raiva iria descer. E provavelmente o pico, o topo dela teria sido menor, você teria sentido menos desconforto. E um problema extra de quando a gente tem esse tipo de comportamento, por exemplo, é que a gente começa a fazer associações erradas e aprender de forma errada algumas coisas. Por exemplo, você pode você pode aprender que precisa ser agressivo para que sua raiva diminua, por exemplo. Uma outra situação que é comum, muita gente que pensa que porque está ansiosa precisa evitar completamente outras situações que causem ansiedade e vão fugindo das situações. E porque fogem, sentem um alívio.
Se esquivar, fugir, pode até gerar um alívio mais imediato, mas a longo prazo, né? A verdade é que a ansiedade ela se mantém e ela vai se tornando cada vez mais forte, intensa e cada vez mais ativada. Por quê? Porque a pessoa também aprende que ela deixa, porque a pessoa deixa de desconfirmar a crença de que sentir aquela emoção ou de que enfrentar a situação é algo que vai gerar um desconforto interminável. Então, resumindo, a gente não controla quando que a gente vai sentir uma emoção, tá? Mas a gente consegue controlar a intensidade e a duração dela algumas vezes, tá? É assim que a gente consegue lidar melhor com as nossas emoções. É possível sim atenuar um pouco o desconforto delas, mas não é extravasando ou fugindo, por exemplo. Então, qual que é uma forma eficaz de eu lidar com uma emoção? A gente lida com as emoções não brigando com elas, porque como eu já falei anteriormente, isso acaba aumentando, né, a intensidade delas. O que a gente faz? A gente busca controlar, né? Controlando, a gente busca controlar os nossos comportamentos e os nossos pensamentos. Se a gente consegue ter pensamentos mais realistas, na maior parte das vezes a gente consegue não sofrer tanto com determinadas emoções, tá? E mesmo quando a gente tem uma emoção desconfortável e não consegue chegar a um pensamento realista e compensado a respeito daquela emoção, mudar o comportamento é algo que costuma ser muito eficaz, tá? No sentido de atenuar a intensidade. Uma boa opção também é a gente conseguir se dispor a experimentar a emoção como uma onda. Então a gente experimenta a emoção e deixa que ela siga o curso dela sem ter atitudes que irão nos prejudicar. Mito número 7. Há uma forma certa de se sentir em cada situação. Esse também é muito comum, né? É aquela história, nossa, eu tava num almoço de família, tava todo mundo junto, reunido, conversando, brincando, e eu não tava tão feliz, eu tava um pouco triste, eu não deveria ter me sentido triste, né? Eu deveria ter ficado alegre naquela situação, né? Ou então, nossa, eu tava num sábado de manhã, não tinha nenhuma pendência, estava tudo sob controle na minha casa, mas eu estava sentindo uma ansiedade, eu não deveria estar me sentindo, ter sentido aquela ansiedade naquele momento, né? Um outro também que é muito comum, nossa, minha tia, meu tio só queria me ajudar e mesmo assim eu fiquei tão irritado, não deveria ter ficado irritado dessa forma. Isso, gente, é irrealista. Por quê? Quem decide o que a gente vai sentir e a intensidade é o nosso corpo, a partir dos nossos pensamentos. A maior parte das emoções, elas vêm automaticamente, né? Muitas vezes a gente não fica ciente da interpretação que a gente fez. É como um alarme de um carro. É útil, mas em algumas situações pode disparar sem necessidade. O nosso corpo, ele vai liberar uma emoção toda vez que você perceber algo ou avaliar algo em uma situação. Então não existe um jeito certo ou errado de sentir uma emoção. O que importa é como a gente reage a isso, né? Eu preciso parar, pensar e decidir qual que é o melhor comportamento que eu devo tomar, que deve ser feito, tá? O que a gente vai fazer quando essa emoção for ativada é o que interessa, né? Então, a forma como eu reajo é que vai definir, né, o quanto que essa emoção, esse alarme vai ser útil, o quanto que eu vou sofrer. Então, não existe forma certa e errada. Enfim, crenças equivocadas sobre as emoções ou mitos emocionais podem ter um impacto muito negativo na nossa qualidade de vida e na nossa regulação emocional. Então é importante que a gente identifique essas crenças equivocadas sobre as emoções e foque nelas para modificá-las. Feito isso, a gente vai conseguir sofrer bem menos do que a gente vem sofrendo e não mais do que a gente precisa. Então, gente, eu encerro por aqui. Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor como é que funciona esse processamento emocional e que vocês consigam utilizar as emoções de acordo com os objetivos de vocês, para o bem-estar de vocês. Abraços!